Oi pessoal, estamos de volta aqui em mais um vídeo no canal do YouTube, trazendo algumas dúvidas para questionamentos que o pessoal colocou na live, porque a live, apesar de ser comprida, de 1h30, não há possibilidade de responder a tantas perguntas que foram colocadas. Então, sempre que possível, semanalmente ou provavelmente até mais daí para frente, a gente vai trazer alguns vídeos para colocar respostas às dúvidas que ficaram pendentes lá na live. E você também pode colocar essas dúvidas nas nossas redes sociais. Então, uma pergunta que a Cacau fez na última live sobre agressão moral dos pais sobre os filhos. O que justificaria isso? Porque ela coloca assim, algo injustificável. Realmente, quando você fala em agressão, agressão, as pessoas pensam sempre assim na agressão física, que é um abuso, uma violência física. Mas existem diversos tipos de agressão. E a agressão moral, às vezes, ela é até pior do que a agressão física. Ela também é uma relação de abuso. Quando você observa entre pais e filhos, ou mesmo entre um casal, a relação partir para esse tipo de acontecimento, as pessoas abusarem uma das outras ou procurarem exercer o poder, a gente vê que são relações que são disfuncionais, são relações doentias. Por quê? Porque existe uma dinâmica interessante quando a gente fala assim, no relacionamento, o que deve acontecer entre as partes, seja uma relação vertical, que você tem do maior para o menor, hierarquicamente, que são dos pais para os filhos, ou numa relação horizontal, que, por exemplo, você tem o casal, a parceria, o marido, a mulher, o casal, que é uma relação horizontal, você tem que se basear na relação no equilíbrio das trocas, que é uma das leis da vida. Então eu falei da hierarquia e tem o equilíbrio da troca, que é uma das ordens do amor, uma das leis sistêmicas da vida. E essa lei fala o seguinte: quando você está numa relação, você deve igualmente compartilhar e dividir. E numa relação de maior para menor, os pais dão e os filhos recebem. Em uma relação de parceria equivalente, ambos os parceiros dão um ao outro. Então, nesse tipo de relação, você tem o poder do amor em ordem, das funções em ordem, atuando. E aí, nesse tipo de relação equilibrada e saudável, um ajuda o outro a cumprir a sua função saudável. O parceiro ajuda o outro parceiro a crescer afetivamente e na relação, na parceria. E um pai e uma mãe saudáveis ajudam o filho a ir para a vida de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, ir para a vida. Agora, se você tem uma relação em que acontece um abuso de um para com o outro, aí você não fala, não é o poder do amor, é o amor ao poder, porque existem pessoas que precisam se sentir superiores às outras, e isso é uma forma de você abusar. Uso é o que a gente precisa fazer, uso saudável na função saudável. Abuso é quando você tem o abuso, que é um uso indevido, um uso disfuncional ou doentio da função de um sobre o outro. Então, qual que é, na visão das constelações familiares, na visão sistêmica, o papel que os pais têm que fazer para com os filhos? O papel de alguém que é maior para alguém menor. Os pais cuidam dos filhos, os pais ensinam, os pais protegem os filhos e preparam esses filhos para que eles possam, no momento em que já estão prontos, ir para a vida. E o filho vai para a vida e os pais se tornam desnecessários. Eles continuam sendo pais, mas não tem mais aquela necessidade, o filho não tem mais aquela necessidade dos pais, agora resta a relação afetiva. Mas quando um pai e uma mãe, ou ambos, sentem a necessidade de oprimir, de abusar desse filho, geralmente qual é o padrão sistêmico que está por trás dessa relação disfuncional? Provavelmente a pessoa que abusou, ou quase que geralmente, o abusador, seja o abusador físico, de agressão, seja o abusador sexual, seja o abusador psicológico, ele foi alguém que foi abusado também. Porque nós tendemos a repetir
o mesmo tipo de comportamento que nós sofremos quando não conseguimos lidar com isso de uma maneira minimamente saudável, não conseguimos enxergar que isso aconteceu, não buscamos um tratamento. Então, quando nós olhamos a difícil situação de alguém que abusa de outra pessoa, pode procurar na história de vida dessa pessoa que ela também sofreu um padrão de abuso na sua infância, no seu sistema familiar. Então nós vemos diversos tipos de relação de pais para filhos com esse padrão doentio. Por exemplo, as mães narcísicas, que têm uma relação às vezes de competição com a filha, ou até com o filho, mas geralmente com a filha, precisam desqualificar esse filho, aparecer bem para todos lá fora, mas na relação particular com esse filho ou com essa filha, colocam esse filho para baixo, fazem com que esse filho questione a sua própria competência, sua capacidade, sua possibilidade de ter relações afetivas. E muitas vezes, quando você passa por uma relação de abuso, que você não consegue se defender ou se proteger na infância, é uma situação que fica oculta. A partir do momento em que essa criança cresce e ela consegue se defender, ela precisa ter a reação do adulto, que é dar um basta. Agora eu não permito mais, é a postura do adulto, né? É a Abhaya Mudra, quando a gente vê algumas estátuas de Buda assim, né? É uma postura em que eu aceito, eu tomo aquilo que é saudável, e o que não é saudável eu digo chega. Então, a partir do momento que eu cresço, que eu me torno adulto, minimamente saudável, eu consigo fazer esse movimento que impede com que as pessoas continuem abusando de mim. Se eu não passar por esse movimento, eu saio da relação abusiva na família, posso até ir embora, casar, ou enfim, mas pode ser que eu encontre na minha relação afetiva uma pessoa abusiva, que no trabalho ou nos grupos de amigos, de relacionamento, eu encontre pessoas também abusivas. Por quê? Porque o problema não é somente o abuso, é o ambiente abusivo, é aquele sistema abusivo que eu me coloquei na posição de ser o abusado. Isso, essas dinâmicas de comportamento, de relacionamento, vão se repetir em qualquer lugar que eu vá, até que eu consiga olhar para isso de uma maneira sistêmica e busque um tratamento. Uma psicoterapia, que eu possa olhar também para isso através de uma constelação, e que eu consiga assumir isso que aconteceu comigo, sem culpa, sem raiva, mas me colocando numa posição de adulto e daqui para frente buscando um modelo de relação mais saudável. Ok, amigos? Então agora eu vou pedir para vocês, para a gente continuar podendo fazer esses vídeos, se inscrevam no canal do YouTube, curtam lá o sininho para receber as notificações, façam suas sugestões de perguntas nas redes sociais, a gente sempre vai poder comentar a respeito de coach sistêmico, constelações familiares, saúde, qualidade de vida, ok? Eu agradeço muito pela sua presença e continuamos juntos sempre a serviço da vida. Até mais!